discute no fim. Tudo bem? Então isso é legal você colocar a questão logo que ela aparecer. Para você entender como é que funciona. Muito bem. Só essa equação é famosa, mas ela é... Tecnicamente, ela tem um problema complicado. E isso eu não vou discutir hoje, mas eu queria deixar avisado que tem. Por que que tem? Porque esse lado da equação aqui, ele tem uma propriedade matemática que esse lado não tem. E como isso é uma coisa um pouco técnica, eu vou fugir disso daqui, mas é essa a coisa que tem motivado o meu outro interesse nesse assunto. De qualquer jeito, hoje ela vai assim mesmo, tudo bem? Que também dá para o gasto. Mas de qualquer jeito a gente tem que ficar esperto que assim, ela não é 100% clara, essa equação. Se você pegar a noção de energia, a gente pode... Energia é uma coisa muito importante em física. Ok, energia é um tema muito importante em física. Agora eu pergunto o que é energia. Isso é uma questão um pouco difícil da gente responder claramente isso daí. Isso que é legal de física, né? Que tudo é difícil de responder claramente. Mas, certo, mas ainda assim a gente entende o mundo em cima, a gente vai fazendo isso e a gente entende bastante bem o mundo. Energia é uma grandeza conservada, isso é a coisa que a gente tem certeza dela. Agora, a questão básica é a seguinte, energia é uma substância. Água é uma grandeza conservada, pega a água do copo, faz assim, tem a famosa experiência do Piaget, que você faz isso, e a água sai de um lado, vai para o outro, em princípio ela é conservada. Claro que você pode destruir o oxigênio, o hidrogênio, não sei o quê, mas pensa na água no sentido comum dela, ela é conservada nesse sentido comum. E aí pergunta, a energia nesse sentido é uma substância? E aí eu pergunto para você a seguinte coisa. Pessoal, energia cinética, esse corpo aqui tem energia cinética? Só tem? Tem energia cinética? Tem. A resposta é que depende. Para mim não tem, para você tem. Tá? E isso daí torna muito difícil a gente falar que energia é uma substância. Então esse tipo de coisa não permite que a gente vá dizer que energia é substância. Então energia é uma outra coisa. Se pegar energia cinética, por exemplo, você pega esse corpo tem energia cinética, imagina que esse corpo tem uma massa. Aí você põe uma pessoa sentada em cima da massa, fazendo assim, e aí tem energia cinética. E a pergunta, tem energia cinética? A resposta que é o que eu falei aqui, sim e não. Por quê? Porque se você pensar no referencial da pessoa, o que você vê é isso. Tudo bem, a pessoa está parada e a outra coisa anda. Então, para ela não tem energia cinética. Então, isso torna muito difícil a gente dizer que energia é uma substância. E massa já não é bem assim. Tudo bem, porque massa a gente fala que é a quantidade de matéria, está associada a essa velha ideia newtoniana. Então, isso já começa a colocar uma tensão, ainda que tenha aquela equação E igual a MC2, coloca uma tensão entre os dois lados. Um lado é mais uma coisa, o outro lado é mais outra coisa. Então, não. Certo? Não dá para falar que energia é substância. Só energia potencial. Você pega uma bola, pendura no teto e solta a bola cai, ela bate no teto, num choque inelástico ela não sobe até a mesma altura de onde ela saiu, ela pinga lá e pronto. Por que ela não sobe até a mesma altura? Porque isso é física que a gente fala no colégio. Tem calor na bola. Só que o que é calor? Calor é a agitação térmica dentro da bola. Então, quando ela bate no chão, a velocidade com que essas partículas estão se mexendo aqui aumenta. E, portanto, quando ela pinga, essa energia cinética interna aumenta e a partícula transforma a energia potencial nessa energia cinética. Tudo bem, essa questão é uma questão que a gente está muito cansado de saber em colégio. Agora, pergunta um pouco menos fácil. Aonde que está a energia potencial? Essa pergunta faz sentido? Que ela esteja em algum lugar? Oi? Aonde que está a energia potencial? Pega a pedra aqui, suspende a pedra, aonde que a energia está? Tem uma resposta bem legal para essa questão. Será que a energia está na bola? Eu pego, imagina que ela tenha que estar em algum lugar. Se ela tiver em algum lugar, onde que ela está? Pego a pedra, levanta a pedra. Será que a energia potencial da pedra está aqui dentro? Pensa do seguinte jeito. Primeira coisa, você olha com força a pedra.
fica olhando lá. E pergunta, na hora que você faz isso, a pedra muda? Internamente, ela se torna outra coisa? Não muda. Tudo bem? Pois é, então, a energia está no sistema. Isso significa que ela está onde? Então, não pode estar na pedra. Eu estou fazendo um jogo de exclusão. Tudo bem? Que não pode estar na pedra. Porque a pedra não muda. Tem que ter, quando eu mudo, a energia potencial tem que estar numa coisa que muda. O que muda? Em geral, a gente fala que a energia potencial do sistema é MGH. E aí vem essa questão que ele acabou de mencionar, é o seguinte, tem um H aqui. E esse H, o H não pertence à bola, pertence ao sistema. Por quê? Porque é a relação entre duas coisas. Tá? Entre essa massa grandona que está aqui embaixo e a massa de cima. Então isso indica que, quando eu falo que a energia potencial da bola é MGH, isso é uma coisa errada. Certo? Por quê? Porque onde que vem G? Só o G não é parte da equação que constitui essa relação aqui. E G é o quê? G não é propriedade da bola. G é propriedade desse sistema aqui interagindo com essa massa com essa massa. Então a gente não deve falar que tem energia potencial da bola. Tudo bem? Quem tem energia potencial é o sistema. Em colégio a gente fala isso, que assim, energia potencial da pedra e tal. Precisa avaliar, talvez naquele instante, colocar essa questão mais ampla logo de cara complica a vida demais e você não consegue ensinar. Se torna uma questão que você quer ensinar tão complicada que você estraga o ensino. Mas, de qualquer jeito, a pessoa que está fazendo isso precisa controlar essa situação e avaliar se vale ou não a pena fazer. Tá? Então, às vezes, você simplifica o problema para fazer uma abordagem inicial. Nesse sentido, talvez possa fazer, mas de verdade não é. Agora, o que é G? G é esse monte de flechas que está aqui. E a ideia de campo é uma ideia muito legal. Por quê? Porque a ideia... só a ideia de campo, que idade que tem? Vamos lá. Mecânica clássica existe? Sua mecânica clássica nunca existiu, historicamente. Por quê? A mecânica do Newton, ela foi feita em 1700, mais ou menos. E aí, naquela época, a ideia de energia não existia e a ideia de campo não existia. Todas essas ideias foram inventadas por volta de 1850. Então isso quer dizer o seguinte, que durante os 150 anos, a mecânica do Newton não sabia falar em energia, não sabia falar em campo. E aprendeu isso em 1850, mais ou menos. Na hora que isso acontece, e aí eu estou falando o seguinte, quando você fala, vou ensinar mecânica clássica, você ensina mecânica newtoniana com energia e campo. Tudo bem? A gente fala essas coisas que a gente está falando aqui, tem o campo gravitacional. Quando eu falo isso daqui é uma ideia que só ficou meio pronta em 1870, 1880, por aí. E era a época que a mecânica clássica já estava começando a ser suplantada pela relatividade. Tudo bem? Então, na hora que puseram energia na mecânica clássica, ela já tinha ficado velha. E aí ela já não existia mais historicamente. Claro que se você quiser ensinar esse assunto, tem sentido. Então, mas é uma coisa separada. Mecânica clássica não é uma entidade histórica. Ela nunca existiu na história. Ela é uma invenção pedagógica. Tudo bem que seja, a gente trabalha com ela e é muito legal trabalhar. Mas é uma invenção pedagógica. Tá? Ela não está na história. Vamos em frente. Então, nessa versão ampliada da mecânica, a gente pensa que tem um campo aqui. E o que é o campo? Campo é uma entidade que existe aqui. E aí eu pergunto o seguinte, campo é um negócio muito interessante, porque a gente fala assim, matéria, coisa que a gente vê, essas coisas concretas. Tal. Você vê o campo gravitacional? Você não vê. E aí, se daqui não for um celular, o meu celular pega aqui. Pega. Por quê? Porque tem um monte de informação aqui, forrado de pilha, ele pega. Sim. Uma televisão ele pega? Sim. Porque tem um monte de campo passando aqui, campo elétrico, magnético e campo gravitacional. Está tudo aqui. E a gente não vê nada disso. Então isso, a gente precisa pensar um pouco que a física não trata só de coisas concretonas, assim, que a gente vê. O mundo dela envolve coisas mais... e ela não é abstrato, ela é real. Só que você não vê. Na verdade, então essa flecha vermelha é uma flecha que ela existe, só que você não vê. Mas de qualquer jeito, a bola, por ter uma massa, ela sente esse campo aqui e aparece uma força nela. Esse campo é uma propriedade da Terra. Isso daqui agora é a Terra e essas flechas aqui indicam que ela é capaz de criar um campo gravitacional. Por que isso acontece, a gente não sabe.
Mas na física a gente constata que acontece. Isso é bastante bem estabelecido. Ok, e aí aqui é a nossa salinha aqui em cima, onde nós estamos aqui. O campo é um negócio legal pelo seguinte, será que quando você tem um corpo, e eu coloco o corpo no campo gravitacional, o campo faz assim em volta do corpo, dá uma volta? Ou ele entra dentro do corpo? Só assim a pergunta. O campo entra dentro do corpo? Aí você pergunta isso para você mesmo. E que é você, esse cara aqui. E aí você pega, se pendura no teto. O que vai acontecer com o seu sangue? Se ele é atraído, tá? Por que ele é atraído? Porque tudo que é seu é atraído gravitacionalmente. O campo entra dentro das coisas. Ele entra dentro do próton? Sim. Ele entra dentro do elétron? Sim. E com essa imagem aqui, ele entra inalterado. Ou seja, essa flecha aqui não muda quando se daqui for um próton. Quando ela entra dentro do próton, ela é igual. Tudo bem isso? Então é como se tivesse uma espécie de sopa invisível aqui, que é o campo, e aí eu entro dentro da sopa e a sopa não se altera pela minha presença. Tudo bem? Essa é a imagem que a gente tem desse tipo de campo aqui. Você pega campo elétrico, por exemplo. Imagina que você tem uma carga aqui e isso daqui tudo bem, aqui tem campo, assim. Aí eu ponho a caixa aqui. E a questão básica é a seguinte, será que o campo dessa carga muda quando eu ponho isso aqui? E a resposta é não. O que acontece é o seguinte, que como aqui tem cargas, essas cargas permitem induções e criam novos campos. E aí o campo resultante é zero. E na verdade é legal, porque o que você quer se proteger do raio, por exemplo, é que o campo resultante seja zero. Tudo bem? Então, para a gravidade isso não acontece. Porque a gravidade, ela não assim, acontece de certa forma sim, por exemplo, mas de efeitos indiretos. Por exemplo, se você puser a Terra perto do Sol, o campo do Sol deforma a Terra. Então o campo que a Terra cria muda um pouco. A Terra também deforma um pouco o Sol. Então, por eles estarem presentes um do outro, tem um efeito secundário das deformações materiais aqui. Mas isso não quer dizer que não vai na direção de uma blindagem. Não sei, vai ou não vai, depende, é isso. Aí você interpreta do jeito que quiser, tudo bem? Assim, eu acho que falar que é ou não é difícil. É assim, aí você escolhe falar isso do jeito que você quiser falar. Energia potencial da bola é MGH. Então, problema. Sim, a gente não pode falar isso para os alunos. Porque a bola não tem energia potencial, quem tem sempre é o sistema. E se a gente falar, tudo bem, a gente tem que falar sobre controle. Fala, um dia eu vou contar a verdade para você, por enquanto eu estou só enganando você um pouquinho, mas tá, tudo bem? Mas a gente não pode achar que isso daí é o mundo. O mundo não é assim. E aí eu pergunto, onde é que está a energia potencial? E a resposta é essa, certo? Que a energia potencial está fora do sistema. E isso que é um negócio muito legal da ideia de campo, que tem energia potencial fora do sistema. Tá? Como é que a gente pode ver isso? Pode ver na gravitação também, mas se a gente olhar para a ideia de campo e pensar no campo de uma carga agora, quando você põe uma carga perto da outra e há uma força entre elas, por que ocorre isso? Porque essa carga cria um campo, ela cria um campo em todo o espaço. Quando eu pego essa segunda carga, eu coloco aqui, essa segunda carga está imersa no campo da primeira. Tudo bem? E aí, daí aparece uma força. E ocorre a recíproca. Essa carga também está imersa no campo dessa. Não deu para desenhar. Eu tentei fazer esse desenho Mambembe aí, não ficou muito bom, mas mais ou menos a ideia passa, né? Que aqui esse aqui é um campo da carga, dessa carga daqui, e uma está imersa no campo da outra. A ideia é que esse campo aqui se estendesse até lá, mas eu não consegui desenhar esse computador. Só isso. Mas que é. Carga negativa, a mesma coisa, você tem um campo, uma carga imersa no campo da outra, assim por diante. Mesma coisa para a ideia da Terra do Sol. Você tem um campo do Sol aqui, que é essa coisa suja aqui, é o campo gravitacional do Sol, também não consegui... Só efeitos especiais aí, duro, mas esse daqui é o campo do Sol. Tudo bem, e a Terra está imersa no campo do Sol. Então, para a massa, vale a mesma ideia, que você tem a massa, cria até uma aura, só a palavra é aura, não áurea, e também não tem uma conotação mística, é algo que tem volta.
Só isso. Tá? Então, o que ocorre é isso na interação gravitacional Terra-Sol e todas as interações gravitacionais. No eletromagnetismo, o eletromagnetismo é uma teoria super legal. Você vai encontrar camisetas à venda por aí com as equações de Maxwell escritas no peito aqui. Os físicos gostam das equações do eletromagnetismo. E por que eles gostam? Porque o eletromagnetismo trouxe uma visão do mundo que é completamente nova e ele foi a porta de entrada para a física moderna do mundo. O eletromagnetismo é a grande teoria nova, que ela abriu a porta e falou assim, olha, o mundo é assim. Teve coisas depois do eletromagnetismo, mas ela que a primeira vez que a porta abriu para uma coisa nova foi no eletromagnetismo. Por isso que ela é muito importante. E aí, o que ela nos ensina é o seguinte, a energia está associada diretamente ao campo. E as pessoas aprenderam isso primeiro no eletromagnetismo, depois voltaram para a gravitação e falaram que lá também é assim. Certo? Mas eles aprenderam isso no eletromagnetismo. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, você pega uma carga aqui, tem um campo elétrico aqui em volta dessa carga. Se você pegar uma caixinha matemática aqui e puser aqui, dentro dessa caixa matemática tem energia. Essa é a imagem oficial do eletromagnetismo. Ainda que não tenha nada. Não tem nada? Não é que não tem nada, tem campo. Então o campo tem energia. Certo? E a energia é proporcional a E ao quadrado e B ao quadrado. E o campo elétrico, B o campo magnético. Então, onde você tiver campo, tem energia. Só isso é estranho, menos que você pensa. Então, essa ideia que eu estava falando, se você puser essas caixinhas matemáticas no espaço, aqui tem mais energia que aqui. Por quê? Se a caixa tiver o mesmo tamanho. Porque essa caixa aqui, o campo é maior aqui. Aqui ele é menor. Tudo bem? Então, aqui é menor ainda. Então, a energia que existe aqui depende do volume da caixa e da intensidade do campo. Quanto mais campo, mais energia. Isso daí é o Sol. Versão eletromagnética da luz do Sol. Tudo bem? Só um raio de luz é isso. Sim, o que o Sol está jogando no espaço, o que é? Energia elétrica e magnética ali dentro. Sim. E a mesma coisa da lâmpada dessa sala, tem energia aí. Se essa energia que saiu da lâmpada passou por onde? Ela é campo. Se você pegar uma caixinha matemática no meio entre a luz e o meu olho, ali está cheio de campo. Tudo bem isso? Então, onde há campo, há energia. Aí o raio do Sol que chega aqui, como eu falei, aqui no meio passa... Só que ela entra de um lado e sai do outro. Na caixa matemática ela não consegue segurar o raio. Mas aqui embaixo você consegue. Então, quando a luz chega na Terra, essa energia que entrou por aqui na forma de campo, ela é absorvida e se transforma em energia de outro tipo, calor, qualquer coisa assim. Sim. Mas o que é importante é o seguinte, nesse trajeto aqui do meio, isso aqui era puro campo. Energia, uma coisa que você não vê. Pessoal, você não vê a luz no seguinte sentido. Claro que você olha para a luz, você vê a luz. Mas eu estou falando, se tiver um raio assim passando aí, eu não vejo a luz, tudo bem? Se não tiver no meu olho. Eu não vejo a luz de lado. Sim. Só vejo quando ela incide, você só vê quando incide no seu olho. Então, significa que aqui no meio tem um monte de energia passando que você não percebe. Só percebe se olhar para o Sol. Então, a questão, energia potencial, onde que ela está? Isso aqui é uma carga positiva, que é uma carga negativa, que é um ponto matemático qualquer no espaço, podia estar aqui, daqui, por exemplo, peguei aqui. Aí, pergunta, qual é o campo nesse ponto? Aí você traça uma linha, se a carga é positiva, você vai desenhar uma flecha assim. Qual é o campo na carga azul, que é negativa? Faz a mesma coisa, traça uma linha e você tem uma flecha assim. Qual é o campo resultante nesse ponto? Aí você faz uma soma de vetores e dá essa flecha preta aí. E essa energia que existe nesse ponto, ela é, naquele volumezinho lá, proporcional ao quadrado da flecha preta. Só que o que você está vendo? Você está vendo o seguinte, que a energia desse sistema, ela está aqui, ó. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Por exemplo, a energia cinética tem energia e não tem campo. É uma energia de outra natureza. Certo? Cinética, por exemplo, ela não tem campo. Depende do sistema. Essa daqui também depende, toda energia depende do sistema. Isso que a matemática da energia é sempre assim, a energia depende do sistema. Não, é que é exatamente essa situação aqui, tá vendo?
Só uma carga, ela tem energia. Tem, tem energia. N- Você que sabe, você considera o sistema alguma coisa conveniente para você estudar. Você decide. O que você quer estudar e é aí que você fala que aquilo é o sistema ou não. E a gente vai radicalizar esse discurso aqui daqui a pouco. Vai ficar pior. O que acontece se eu mexer essa carga para cá, nesse desenho? A flecha azul muda. Se eu pegar a carga azul e puser aqui, ó, a flecha azul muda por dois motivos. Um, porque ela ficou mais longe. Dois, porque ela muda o sentido da flecha azul. Tudo bem? Isso significa que quando eu mexo o sistema, a energia nesse ponto aqui muda. Então, o que é legal é que a energia potencial do sistema está localizada no campo. E se fizer isso para a massa, vale a mesma coisa. Isso aqui é o campo gravitacional da Terra. E se pegar um ponto fora, que eu estou falando o seguinte, pega essa massa aqui, pega esse ponto aqui no espaço, que é aquele segundo lá, esse daqui, aqui, né? Mas você pega ele aqui. Tem um G pendurado aqui nesse ponto do espaço também, tudo bem? Porque tem campo da gravidade. Aí quando você pega essa massa que está aqui em cima, ela também cria campo. Certo? Ela é pouco, mas cria. Se não criar, não tem interação. Então ela cria campo. Quando ela cria campo, ela cria uma outra flechinha, e aí isso dá origem a uma flecha preta. E se você levar isso ao quadrado, dá a energia potencial gravitacional contida nesse pedaço aqui. Só então o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, se você quiser saber quanta energia potencial tem contida nesse pedaço aqui, nessa caixinha em volta aqui, você pega essa flecha, a flecha soma vetorialmente da flecha preta, leva ao quadrado, e você tem um número que é proporcional à energia que está contida aqui. Tudo bem isso? Aí o negócio é incrível. Então faz isso. Desculpa, volta lá. Se você somar a energia que tem aqui, com 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 a energia que todas as energias que estão em todo lugar, isso está em MGH. Tudo bem isso? Só incrível? Sim. Ou seja, aquele negócio que você falou que é MGH, que você não sabia onde estava, você calcular um pouquinho de energia aqui, um pouquinho de energia aqui, um pouquinho de energia aqui. Usa essa regra aqui, você soma tudo, dá isso aqui MGH. Isso quer dizer que essa energia que a gente calculou de um certo jeito, com esse número que não ensina para a gente aonde que ela está, existe um outro jeito de pensar que ensina onde é que ela está aqui, tudo que é lugar. A interação não é a mesma, isso quer dizer o seguinte, que um campo é diferente do outro, mas tem um pedaço do problema que é parecido. Ou seja, se você puser uma massa aqui e outra massa aqui, acontece algo que é parecido que se você puser uma carga aqui com uma carga aqui. Agora, se você puser uma massa aqui, uma carga aqui, não acontece nada muito interessante. Tudo bem? Só mais pergunta. Oi? Quem está falando, por favor? Oi. Acontece em outros campos. A física conhece hoje em dia um montão de outros campos, e essa ideia sempre está lá presente. Agora, o que é legal de estudar eletromagnetismo é o seguinte, que no eletromagnetismo você vê isso pela primeira vez e você já vê. Então, você estudar eletromagnetismo, você entende os mecanismos básicos e aí você generaliza para os outros e fala, é assim para todos. Tá, mas então é lá que a coisa realmente pegou historicamente e mostrou para a gente, olha, como é que o mundo é. Só pergunta aí, mais pergunta? Ok, então vamos lá. Isso daqui, eu estou mudando de assunto agora, estou pegando um capacitor. Só que o que é um capacitor? Você pega duas placas de metal, por exemplo, duas moedinhas de R$1, põe assim a certa distância, uma em cima da outra, e o que você está vendo, eu tenho que fazer um desenho, e fazer o desenho eu coloquei as moedas assim, tudo bem? Você não enxerga a tampa assim, você enxerga só de perfil. E isso daí é o perfil da moeda, que você está vendo cortada. Aí você liga uma bateria nessa moeda, uma pilha, e entra a carga aqui nessa placa, nessa moeda, carga aqui também, aparece um campo elétrico aqui dentro.
Sim, aí você tira a bateria, o campo elétrico fica lá. Então, com isso significa que você carregou o capacitor. Agora você pega outro capacitor e faz igualzinho. Só que agora eu vou querer fazer uma segunda coisa. Que é assim, você pega, pensa naquele de lá, duas moedas carregadas, por exemplo, tem carga positiva em cima, negativa embaixo, tanto faz, mas supõe assim. E aí pergunta assim, se eu largar esse sistema, ele para na gravidade. Tira o G, põe as duas placas assim. Se eu soltar esse sistema, ele para. Sozinho. Eu largo duas placas do capacitor sozinhas lá, ele para. Não. Por quê? Ele tem carga positiva e carga negativa, esse negócio está se atraindo. Então, se ele está nessa configuração, é porque tem uma outra coisa lá segurando, que eu não desenhei, por exemplo, um pedaço de plástico, aí fora, qualquer coisa assim. Tudo bem isso, mas o que importa é que existe uma força entre essas duas placas. Tudo bem? Elas se atraem. E aí o que eu vou fazer é pegar essa placa e puxar assim. Que é o que vem agora. Tá? Você pega e estica o sistema. Assim. E agora pensa o que a gente falou antes. Só qual sistema tem mais campo? Volta para trás. A energia não está localizada no campo elétrico? Tá. Nesse tipo de problema, o tamanho do campo elétrico nesse problema e nesse problema, os tamanhos são iguais. A flecha é igual. Pergunta, qual sistema tem mais energia? Esse daqui. Só ver se se convence disso, porque se você não se convencer, tem um monte de coisa a seguir baseada precisa entender isso. Então, tudo bem, você está convencido que aqui tem mais energia? Duas maneiras de convencer você isso. Primeiro, porque quando eu separei as placas, eu tive que realizar trabalho. Aquela força se deslocou no espaço e eu realizei trabalho. Então, eu joguei energia no sistema. E aqui nesse sistema, a intensidade do campo é a mesma. Ou seja, se você pegar uma caixinha aqui e uma caixinha aqui, a quantidade de energia é a mesma. Certo? Esse sistema aqui tem mais energia por quê? Porque ele tem mais caixinhas, tem mais volume. Sim. Oi? Um momentinho só, por favor. Quem falou? Oi. Uma área de atuação maior. Eu peguei as placas, no começo o campo só estava aqui no meu nariz, aí eu ampliei e essa região aumentou. Nesse problema é o mesmo. E isso não é bem verdade, precisa tomar cuidado, que é o seguinte. Isso daí só é verdade na aproximação que essas duas placas estão muito próximas. Então você imagina uma placa de 10 centímetros e passa de 1 milímetro para 2 milímetros. Se você passar para o metro, esse desenho já não vale mais. Tá. Oi. Porque eu estou trabalhando numa aproximação as placas estão muito próximas, que o desenho não sugere, então é legal ter falado. Mas é o seguinte, isso vale para uma carga. Agora imagina que essa lousa está cheia de carga. Aí eu ponho uma carga aqui, outra carga aqui, outra carga. Cada uma delas faz isso. Mas se você quiser calcular o campo onde você está, o que eu tenho que fazer? Calcular a soma vetorial. E na hora que eu calcular a soma vetorial de todas essas contribuições, isso dá um campo diferente aí. Tá? Porque tem um problema de transformar o efeito de uma carga no efeito de muitas cargas. E a gente sabe fazer isso tecnicamente. Mas por isso que ele é diferente. Ou seja, ele é igual ou diferente. Para cada carga é igual, só que você não está vendo o efeito de uma carga, você está vendo o efeito de uma coletividade de cargas. Tá? E por isso que você vê uma coisa diferente. Aí você acredita nessa equação do Einstein, E igual a mc2. Tudo bem? Então, esse capacitor pesa mais que esse. Aí eu ponho isso na gravidade, faço isso dentro dessa sala cheia de G, em tudo que é lugar, tem mais peso aqui do que aqui. Tudo bem isso? E aí pergunto o que pesa. Só se olha com força essa placa aqui. E olha com força essa daqui. Pergunta se essa placa é diferente. A placa mudou. Não mudou, tudo bem?
Aí essa placa também não mudou, ela é igualzinha. A distribuição de carga mudou. Parte do peso desse objeto é o peso das placas. Mas eu pergunto, se esse negócio pesa mais, por que ele pesa mais? Quem que pesa? Só o campo? Tudo bem? Só o campo pesa? Só o campo pesa? Esse negócio que você não vê aqui pesa? Sim ou não? Tudo bem, você tem que pesar. É a única coisa que sobrou. Não, é verdade, você exclui todas as outras possibilidades. Você fala, será que o peso está aqui? Será que o peso está aqui? Aí a única coisa que sobra, esse pedaço aqui, de baixo, ele pesa a mesma coisa que esse aqui, mas esse pedaço pesa mais, a diferença de peso está aqui. Então, moral da história, campo pesa. Sim. Só quem que ensinou isso pra gente? Eletromagnetismo. Isso daí vai na direção de falar assim, não é massa que pesa, é o que pesa. Só quem que pesa? Só quem pesa é a energia, tudo bem? Sim, isso. Tudo bem que a energia pesa. Daqui você pega um corpo bem massivo, tipo o Sol, por exemplo. E aí você põe uma estrela atrás do Sol. Se a energia não pesar, você vai ter raios de luz assim, e uma pessoa atrás do lado de cá não vê aquela estrela. Tudo bem? E se a energia pesar, você vai ter trajetórias assim. Então a massa atrai a energia, o raio de luz. Ok, o que se prevê nesse caso? Se você entortou o raio de luz que passa por cima, você entorta também o que passa por baixo. E aí se você olhar para a estrela, o que você vai ver? Agora você está, onde você está aqui? Você está olhando a estrela do ponto de vista daquele observador. O que você vai ver? Vai ver isso. Na verdade, você vê deveria haver um anel de estrela em tudo que é lugar aqui. Mentira, verdade. Você vai no céu e tira. Isso aqui são fotos tiradas por satélites. Isso daqui. Agora o problema é o seguinte: você vai no céu, você não consegue controlar a posição da estrela que você quer olhar. Porque lá tem uma bagunça e a estrela você fotografa o que você consegue. De vez em quando você consegue uma foto desse tipo aqui, onde isso aqui é a estrela, aquela estrela que está na frente, nós estamos aqui nessa sala, e lá atrás tem uma única estrela que dá origem a essa coisa redonda aqui de luz. Sim, que é a evidência que a luz está sendo... Deu uma lente gravitacional, que a luz está sendo atraída pela estrela. Em outras situações, você vê coisas desse tipo aqui. Porque daqui você não conseguiu a foto bem simétrica, ela aparece. Mas daqui a estrela que está na frente, e daqui são 4 imagens da mesma estrela lá atrás. E aí, numa situação mais bagunçada, eu não sei nem dizer qual estrela que está na frente, suspeito que seja essa daqui. Mas você vê um monte de imagens da mesma estrela. E aí, se você entrar na internet, você vai ter um monte de fotos. Você pode se divertir a beça lá fazendo isso. Pega essa equação aqui, E igual a MC2. O que a gente pode tirar dela? Seguinte, você pega um carbono e um oxigênio, que é a reação de combustão. CO2, tudo bem, mas depois o CO porque é mais fácil desenhar, sim. Só por isso. É igual. Então eu pego um C e um O aqui, e eles interagem. Aí você solta um contra o outro. O que acontece? Bang. O que sobra? Um CO. Agora o que saiu de lá? Energia. E aí pergunta, quem que pesa mais? O C e o O somados ou o CO? Ou seja, se você olhar essa equação aqui, só quem que pesa mais? Esse lado aqui, porque esse lado aqui dá o CO mais a energia. Se você pensar só nesse objeto verde aqui, esse aqui pesa menos que essa soma. Tudo bem isso? Se observa isso em química? Não, porque isso daí é muito fraco. Mas em física nuclear você observa. O mesmo tipo de ideia, pega um próton e um nêutron, atira o próton contra o nêutron, tá, bang de novo, e você tem um objeto composto, que é o chamado deutério, ou deuteron. De novo sai energia e você tem uma situação desse tipo aqui, onde você tem próton e nêutron, vira deutério e liberta energia. Essa energia aqui é grande o suficiente para ser medida. Ela foi medida em 1930, mais ou menos. Então, as pessoas mede a massa, e o balanço energético exige que você coloque essa energia na conta aqui. Certo? Esse negócio que pesa menos que isso mais isso.
Ou seja, um negócio que gruda, ele liberta energia. Uma reação exotérmica. Pessoal, tudo bem isso? Em frente. Se você jogar energia no deuteron, ele quebra e vira próton e nêutron. Então essa reação é reversível. Vai lá, joga na sua tabelinha de reações. Existe uma partícula chamada positron, que é o antipróton. Você atira aí e esse negócio é completamente tedioso. Você joga, bang. A massa, os objetos com massa desaparecem. Sobra só energia. Isso também é possível. Sim? Tudo bem? O positron é antimatéria é o antielétron. Então você guarda na sua tabela lá. Aí uma brincadeira matemática. E aí isso é legal de física pelo seguinte, porque os físicos fazem brincadeira matemática o tempo todo e o pior é que elas dão certo. Muitas vezes. O Higgs foi uma dessa. Sim, não é brincadeira, o cara é sério, mas se especula. Então, se você pegar o deutério e joga o próton no neutro, faz o deutério e liberta essa energia. Em unidades arbitrárias, a massa do deutério é 1876 unidades de massa. O próton 938, daqui 940, e essa soma aqui, se fosse igual, daria 78 aqui. A diferença, a energia está onde? Toda vez que você gruda um sistema, você joga o próton no neutro, ele não gruda assim e vira outra coisa, ele fica gravitando. Então tem dois tipos de energia lá dentro, tem energia potencial e energia cinética. Energia potencial normalmente é negativa nesse tipo de problema e maior que a cinética. Então isso daqui somado, a energia cinética e potencial tem menos 2 unidades. E é por isso que isso daqui dá isso. Sim. E daí é o cálculo oficial da física nuclear. Tudo bem? Agora eu vou começar a brincar. Que é o seguinte, eu pego as equações que me levaram a esses resultados e percebo a seguinte coisa. Se eu deixar a interação desses dois objetos ser mais forte, não está na natureza, mas você imagina aqui que ela seja mais forte, eu podia ter um resultado desse tipo aqui. Ele fica mais grudado, porque o quanto ele gruda depende da interação entre as partículas, ele gruda mais, aí ele tem as mesmas massas iniciais, mas tem mais energia cinética, muito mais negativamente energia potencial ainda, e dá um número com essa cara. Tudo bem? Posso brincar, por que não? Vou diminuindo a massa do sistema. Eu posso inventar uma interação tão forte, tão forte, tão forte, que eu tenho uma massa bem pequenininha. Sim, tem alguma razão para parar? Por exemplo, isso é possível. Só tudo bem o problema. Será que eu posso um negócio tão grudado, tão grudado, tão grudado, tão grudado, que ele tem massa negativa? Então, aí você fica olhando aí, por favor. Olha com força. E aí o que pode acontecer é isso. Se é um sistema de massa negativa, o nada quer dizer nada, não tem nada, ele decai. E vira matéria e energia. Sim, se a matéria puder grudar muito, isso vai acontecer. Tudo bem isso? Reclamações? Bom, vamos lá. Então, você tem essa equação aqui. Nada pode virar uma matéria grudada e energia libertada. Sim, isso. Então vou em frente. Você olha de novo lá, isso daí, você vê essa coisa acontecendo. Tcharam, nada. Certo? E a energia vai embora e sobra uma quantidade de matéria. Agora é o seguinte, se isso pode acontecer aqui, por que não aconteceu aqui? Onde tiver nada vai acontecer. Então, essa equação ela tem dá o seguinte resultado, que se isso for verdade, o universo inteiro está cheio dessa matéria que sobrou. Só verdade isso? Seguinte, isso daí faz parte da física oficial desde 1975, mais ou menos, portanto já há uns 40 anos. Que a ideia, a física vê o mundo desse jeito. Que aqui entre nós, um lugar que a gente acha que não tem nada, está cheio de matéria. Você tem uma matéria muito densa aqui. Tão densa, a coisa mais densa que a gente conhece aqui na Terra é o núcleo atômico. E essa matéria, a densidade dela é mais ou menos 1/10 da densidade do núcleo atômico. Então ela é muito densa. Para
ir para frente nessa discussão, então a gente diferencia duas situações. Vazio, que é uma região onde não tem nada, e vácuo, que é uma região onde você tirou toda a matéria que você pode tirar. E aqui entre nós existe vácuo. Certo? Nessa região onde nós estamos, em toda a Terra, todo o sistema solar, existe vácuo. Ou seja, um monte de matéria feita de quark e antiquark. O mundo não é vazio. Ele pode, superficialmente, a gente não consegue distinguir isso disso, olhando, pensando assim. Fala, claro que é vazio. Mas aí a gente tem que ir para a física e perguntar, eu consigo distinguir isso disso? Para levar a discussão adiante, eu vou parar de escrever Q barra lá e deixar só uma coisa azul. Então essa coisa azul representa um monte de quark e antiquark agora, que é uma quantidade de matéria. A densidade disso é a seguinte. De novo, estou falando que ela está aqui. Ela não está lá, em algum lugar que a gente não vai. Ela está aqui onde nós estamos. E essa densidade em quilogramas por metro cúbico é esse número aqui. Isso daqui, 1000 quilogramas por metro cúbico, é a densidade da água. Tá? E aí todos esses zeros a mais, esses 3, que dá 12 aqui, mais esse daqui, dá o quanto isso é mais denso que a água. Tá? Então é muito mais denso que a água. Já é quase da densidade do núcleo atômico. E ela é negativa. Pergunta, o vácuo é transparente? Você sabe que é aqui. E a pergunta é por que é. Então, por que eu falo que aqui está cheio de matéria e ao mesmo tempo o vácuo é transparente? Como é que eu explico isso? Aí você vai lá e pergunta, por que o vidro é transparente? Porque não tem matéria no vidro? Só pergunta, por que a lousa não é transparente? Porque você atira uma onda eletromagnética aqui e o campo elétrico da onda chega aqui para o elétron da lousa e fala assim, elétron se mexe. Se o elétron conseguir se mexer, esse campo aqui realiza trabalho sobre o elétron ali. E, portanto, essa energia vai embora da forma eletromagnética e passa a ser energia mecânica. Só tudo bem isso? Isso é importante para essa discussão. Então, se o elétron for móvel, você mexe, o campo elétrico manda o elétron mexer, ele mexe. Se ele mexeu, realiza trabalho, vira energia cinética do elétron. E, portanto, se virou energia cinética do elétron, a onda perdeu. O vidro, o que acontece é o seguinte, que o mesmo mecanismo, está cheio de elétron lá. O campo elétrico chega e fala assim, o elétron do vidro se mexe. O elétron fala, eu não posso, porque eu estou muito preso. E se ele não se mexe, o que acontece? A onda não consegue perder energia para ele. Se não perde energia, vai em frente e o vidro é transparente. Tudo bem isso? Só sim. Então, o que acontece, o mecanismo pelo qual tem um monte de matéria e ao mesmo tempo meu braço se move livremente através desse monte de matéria, é porque o diálogo energético entre meu braço e essa matéria não existe, ou ele é fraco. Sim. O que eu faço com o meu braço, eu não consigo mexer essa matéria que está aqui. Tudo bem? Oi? Não, não, a imagem que a gente tem, a gente está dentro de uma sopa dessa coisa azul. Ela está em tudo que é lugar aqui. E aí eu passo através, assim. Quer dizer, o que o átomo do meu braço, ou o próton do meu braço fala? Fala assim, a substância azul se mexe. Ela fala, não posso. Então ele passa reto. Tá, que é a luz, mesma coisa. Fala assim, mas não é tudo. Tem coisas que não são assim. Que é aí que a gente acha evidência da existência da coisa azul. E isso que é muito legal. Isso daí é parte do que vem a seguir. Mas a resposta é que dá. Então isso que é a coisa muito interessante. Porque assim, isso que a gente fala não pode ser uma obra de ficção, falando, não, eu acho isso. Tem que ter comprovação experimental. E aí você olhar direito, fizer a experiência, você vê, e dá para medir. Tá, é isso que eu vou falar em seguida. Oi. Mas aí não dá a ideia de transposição, que a hora que o meu braço faz isso, Sim. ele simplesmente não faria uma permuta? Não, é igual ao campo. O vácuo passa dentro do braço, dentro do próton. Então, eu estou dentro de uma sopa. Sim. Eu não fiz a transposição, Não, a sopa que estava aqui, ela vai passando. não, exatamente. Isso é uma coisa que não ocorre. Não, exatamente. Sopa vale. Essa coisa aqui não vale. A analogia de sopa então não é boa, porque esse negócio
esse negócio passa por dentro. Certo? A sopa é transparente para a matéria desse jeito aqui. Negativa porque era nada, cuja densidade de energia é zero, libertou energia positiva, sobrou uma falta de energia negativa. Pessoal, tudo bem isso? Oi? Exatamente, o espaço vazio, o que se chama de espaço vazio é essa coisa azul. Porque, na verdade, se você fosse desenhar um átomo, você tinha que pintar tudo de azul antes e desenhar em cima. Não, espaço vazio é espaço onde não tem matéria. Aí a gente pensa assim. E aqui é um espaço é uma região que tem matéria. Ela está bastante inerte para o que você faz, mas ela existe. Tá. Na verdade, a equação é o vácuo gera vazio mais energia. Né? Não, o vazio vira vácuo mais energia. Só se você tirar uma partícula adequada no vácuo, ele provoca um inchaço no vácuo e vira uma partícula chamada pion, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente observa no laboratório. Ou seja, o vácuo não é completamente transparente. Se você jogar uma energia adequada alta lá, ele aparece. Então, o problema é a questão da quantidade de energia que está em jogo. Aqui a gente está jogando pouca energia, essencialmente é isso. Se você pegar a teoria dos quarks, é o seguinte, quando você tem essa região azul, se você jogar um quark aqui nesse lugar aqui, ele repele a matéria em volta dele. Então, gera um vazio ali. Isso dá origem ao modo como a gente entende o próton hoje, certo? Que é o quê? O próton não é uma coisa afirmativa, assim, que ele é uma bola. Tudo bem? O próton é o quê? O próton é essa região do espaço aqui, onde você tem o azul aqui, que é o vácuo que você expeliu, aqui é vazio e tem 3 quarks se mexendo lá dentro. Tudo bem isso? Os quarks interagem entre si, se você der uma pancada nele, tenta arrancar, ele tem que passar pelo vazio, e você não consegue. Então o quark volta para dentro, você não consegue arrancar o quark do próton. Por quê? Por causa dessa coisa do azul. Isso é uma coisa experimental. Ou então você arranca, ele quebra o azul numa partícula de partícula, você cria um meso, ele vai embora. Mas de qualquer jeito, essa é a imagem oficial que a gente tem do próton hoje. Esse aqui é o mesmo desenho, só que agora eu desenhei as trajetórias dos quarks. Então, o quark bate na parede desse negócio aqui. Pessoal, o que eu estou falando é o seguinte, que o próton é igual a uma bolha na água mineral. Tudo bem? Por que a bolha não colapsa? Porque está cheio de gás dentro. Ela bate na parede. E é o que a gente está vendo aqui. Então, o quark bate na parede e esse negócio não colapsa. E aí, se você quiser qualificar, você fala vácuo de quark antiquark, tem vários vácuos na teoria de partículas. As partículas que constituem isso daqui são diferentes. Esse daqui é o vácuo mais superficial. Tem vácuos que para você cutucar ele, você tem que ter mais energia ainda. Do mesmo jeito que se eu bater nessa parede aqui, tum, 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 alguém lá do lado de lá vai ouvir. Que, se eu for um quark, aqui for o interior do próton, eu fico batendo nessa parede, alguém vai ouvir do lado de fora. E aí isso dá origem a ondas lá. Essas ondas são os pions. Então a imagem que a gente tem do próton é essa coisa aqui. Que você põe o próton e você tem um monte de pions aqui em volta. Isso daí é uma coisa muito importante, principalmente pela física brasileira, porque o César Lattes, que foi o primeiro cara que descobriu num experimento essas partículas aqui, em 1947. E aí quando você põe um próton perto do outro, eles interagem. Por quê? Porque essas regiões vermelhas se superpõem e isso dá origem à força nuclear. Oi, fala, por favor. Tem campo eletromagnético, só que ele não está desenhado. Porque senão vira muita confusão. E a pequenas distâncias, esse campo aqui é mais forte que o eletromagnético. Então, dois prótons, mesmo tendo cargas iguais, que se repelem eletromagneticamente, eles se atraem por essa coisa aqui. E é por isso que o núcleo existe. O problema é o seguinte,
quando que a gente consegue comprimir isso daqui? De vez em quando você atira um monte de próton um do lado do outro, você comprime um pouco. Porque essa matéria é muito incompressível, bastante incompressível, não é totalmente. Mas então você precisa de condições muito energéticas para comprimir. Tá? Mas você consegue comprimir. E existem evidências que o raio do próton muda, que se você puser o próton com 2 prótons do lado ou com 100 prótons do lado. E isso é um indício de que o tamanho dessa bola muda um pouco. Então, isso é legal pelo seguinte, porque isso mostra que o próton não é um objeto, ele é um sistema que se autorregula. Tá? Ele não é uma coisa, ele é um sistema. Não, isso aqui também é quark, isso aqui é quark, é quark, é quark. E aqui tem quarks aqui dentro. Agora, aqui fora os quarks se grudam. É o seguinte, o que é próton? É um nome coletivo que eu dou para 3 quarks. Então você vê, quando eu falo próton, eu já não estou falando... O quark é o elemento constitutivo. Quando eu falo em próton, eu estou usando o nome coletivo para designar... O pion é feito de um quark e antiquark que está aqui fora. Tá. O quark, quando sai do próton, gera um quark e um antiquark que forma o pion. Sim. Só uma coisa que o Marcelo, quando me apresentou, ele falou que trabalha com física de hadrons. Física de hadrons é física de quarks. Então, esse tipo de coisa. Tudo bem? Só para... que é um nome estranho que as pessoas conhecem pouco. Ok, então a imagem que a gente tem é isso. Certo? Então, os 3 quarks batendo lá, eles mantêm essa bola aberta devido às batidas e tem esse ruído aqui fora. E o quark é feito do quê? De energia potencial e cinética. Cheio de energia potencial e cinética. Por quê? Porque eles estão interagindo e tem velocidade. Então, o que a gente está vendo aqui é um caso de energia aglomerada e confinada. Pega o próton. De novo, olha essa história aí. E pergunta aonde que... Se você pegar o próton pesando, da onde que vem a massa do próton? Então, tem um balanço que a física sabe fazer. Vem tanto disso, tanto disso, tanto disso. Se você olhar... falar numa escala arbitrária que a massa do próton é 100, e pergunta quanto que são as massas dos 3 quarks. Eles têm massa, tem uma massa, só que essa massa é muito pequena. E 3% da massa do próton é devida à massa dos quarks. E aí o que sobra? Só o vazio pesa. Mas é o seguinte, agora olha o problema do seguinte jeito. Aqui está cheio de uma substância azul. Se eu quiser cavar aquele buraco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minha mão e realizar trabalho para fazer isso. Tudo bem? Então o buraco não está de graça lá, ele custou uma energia para existir. Então o buraco pesa. O vazio pesa no próton. E quanto que ele pesa? A gente faz a conta e 7%. Então 7% da massa do próton é devida ao vazio. E você pergunta, e eu com isso? Se você pesar 50 quilos, você tem 25 quilos de elétron, 25 gramas de elétron, 25 gramas de elétron dentro de você, certo? E o resto do seu peso é o peso dos seus núcleos atômicos. Então, quem pesa é o seu núcleo. O peso do próton é igual ao peso do nêutron, mais ou menos, o mecanismo é o mesmo. E, então, o núcleo, que é feito de prótons e nêutrons, se você vai olhar aquela tabela lá atrás, você tem 1,5 kg de quark dentro de você, certo? Você tem 3,5 kg de vazio. Esse aí não é o vazio existencial. Tudo bem? É o vazio físico dentro do próton. Sim. E você tem quase 45 kg de energia cinética potencial. Só assim isso. Então, se você vai olhar, fala assim, o que pesa dentro de você não é massa. Não é de você, disso daqui, de qualquer coisa que tem por aqui. Não é massa. É energia. E não é... E energia em movimento, energia cinética pesa. Energia potencial pesa. Sim, isso. Tudo bem? 90% é esse pedaço aqui. Que talvez ele tenha sido comido no slide, não foi, então será aqui talvez. Pessoal, o 90% que falta aqui, o que é? Energia cinética potencial. Tudo bem, é o que faltou dizer. Não, isso aqui é 7% da massa, 3% da massa
e 90% é energia cinética potencial. Isso daí é uma razão, quer dizer, por que a gente não sabe? A gente constata que a teoria dos quarks é tal que se você puser um quark nesse condensado, ele expele o condensado em volta dele. Ele provoca do mesmo jeito que uma carga elétrica no meio produz uma blindagem, aí se produz uma anti-blindagem. Tá. Mas é isso que a teoria prevê. Agora, por que isso não... Quer dizer, o que a gente verifica são essas coisas indiretas. A gente mede essas energias aí. Então vamos lá, o que é esse desenho aí? O que eu vou mostrar é o seguinte. Essa história do vácuo. Esse negócio que você vê o filme não é uma simulação em computador feita no laboratório nos Estados Unidos. E ele mostra o quê? A ideia é o seguinte, o vácuo é um estado físico. Sim, estado da matéria. Também a matéria se organiza de muitas maneiras, inclusive do vácuo. Se você quiser esquentar alguma coisa, se você quiser destruir alguma coisa, o que você faz? Você esquenta. Certo? Você pega gelo, você quer transformar gelo em água, o que você faz? Esquenta o gelo. Quer transformar a água em vapor, o que você faz? Esquenta mais. E quanto mais você esquenta, mais você desaglomera a matéria. Então, se você tiver um vácuo, que é uma matéria muito aglomerada, se quiser desaglomerar, o que você tem que fazer? Esquentar. Agora, você não pode pegar a sua panela e pôr aquele calorzinho lá, não vai fazer nada. Então, o que em laboratório pensaram é o seguinte, se você atirar um núcleo atômico contra outro, você vai jogar numa região pequenininha lá, tanta energia naquele lugar, que aquilo lá faz o vácuo ferver numa região pequena. E aí o que se observa é o seguinte, desse choque de núcleos, você produz 7 ou 8 mil partículas que saem, que são as partículas que emanam do vácuo fervendo. Tá? Então essa simulação de computador que eu vou mostrar é isso. As coisas brancas são os prótons e nêutrons. Agora ele bateu, fez o vácuo ferver e essas coisas coloridas são os quarks. Só então a ideia é essa, que você conseguiu... Eu vou passar de novo, que é legal ver agora a posteriori sabendo o que é. Mas antes... Espera aí. Que é o seguinte, o que acontece? Essas coisas brancas, elas são os prótons e nêutrons. Eles batem, tem 3 quarks dentro de cada um, mas eles jogam tanta energia nessa região preta aqui do meio, que é o vácuo, que ele ferve o vácuo. E aí sai um montão de partículas lá, que é o que a gente vê saindo. E as partículas vão parar no detetor e a gente mede isso. O pessoal que trabalha com isso tem... Deixa eu só dar uma desviadinha na sua pergunta, eu volto lá. Que é o seguinte, pessoal, isso pode parecer especulação. Agora é o seguinte, esses experimentos para fazer isso, eles custam milhões de dólares. Certo? E as pessoas, quando propõem experimento, ele não vai falar assim, me dá alguns milhões de dólares que eu vou experimentar qualquer coisa. Você tem que convencer a comunidade que isso é razoável. E aí, nesse processo, todos esses cálculos são feitos. Os caras calculam, vê quanto que vai sair, o que vai acontecer, não sei o quê. Porque senão você não consegue ter o experimento planejado adequadamente. Para você conseguir dinheiro para o experimento, você não chega lá e você me dá assim, 15 milhões de dólares e eu quero experimentar alguma coisa. Você tem que provar que aquilo lá é razoável. E nesse processo, que existe um monte de estudos anteriores. E as pessoas preveem essas coisas. Não completamente, mas razoavelmente. E aí mede para ver se bate ou não. Massa do Newton, massa do Higgs. Qual que é o problema do Newton? O Newton ele fala que a massa de um corpo é devido à massa das suas partículas. Certo? Essa é a versão oficial. Que se vai somando massa, a partícula tem massa, o conjunto tem massa porque você soma as massas. E aí, inércia e gravidade são propriedades das partículas. Para o Higgs, você vê que é a energia que pesa. Então, a gente não constrói o mundo somando massa. A gente constrói somando outra coisa. Só o modelo padrão, mais ou menos nessa época aqui. O que tem? Que o Bose de Higgs, que é isso que a gente aprendeu na física de partículas, que o Bose de Higgs dá massa às partículas elementares. Então, se você pegar o elétron, ele ganha massa pelo Higgs, pegar o quark, ele ganha massa pelo Higgs e assim por diante. Então, todas essas partículas elementares, a massa delas vem do Higgs. E só que o que a gente aprendeu com o próton é o seguinte, que o bóson de Higgs
é responsável pelas massas das partículas elementares, mas não da massa de tudo que existe. Em particular, o próton, se você conseguisse desligar a massa do Higgs, o próton continuaria tendo massa. Por quê? Porque o mecanismo que dá massa para o próton é o empelotamento de energia. Você tem o vácuo, você tem os quarks batendo lá dentro, essa energia fica empelotada e ela continuaria empelotada se os quarks não tivessem massa. Tudo bem isso? Então, isso era uma mensagem que, infelizmente, virou essa coisa confusa aqui, mas que é o seguinte, se você pegar os quarks e você constrói as partículas com os quarks, soma um quark de quark e dá um pion, por exemplo. Se você desligar o Higgs, a massa dessa partícula vai para zero. Outras partículas do mesmo tipo, mesma coisa. Mas se pegar um próton, que é feito de 3 quarks, se você falar, essa partícula não tem massa, essa aqui não tem massa, essa aqui também não tem, a massa do próton não vira zero. E essa é a principal mensagem que eu queria falar para vocês aqui. Então, que a massa das coisas que existem no universo tem massa de coisas elementares, mas tem massa de objetos compostos. E o Higgs é responsável pelas massas das partículas elementares. Os objetos compostos continuam tendo massa, o próton em particular. Pois é, por aqui, aparentemente ele é 4 ou 5% da massa total do universo, mas aí aquela outra conta agora, está vendo, agora com o balanço de energia. Massa é 100, daqui é 3 dos quarks. 7 do vazio. E 90% a massa do próton é essa energia cinética potencial aqui. Você chega lá e desliga o Higgs. Imagina que você tivesse essa capacidade. Fala, não quero que o Higgs exista mais. O que ia acontecer? Esses quarks iam perder a massa. Esse vazio, isso é a teoria que nos diz, ele também perderia sua massa. Ele fica sem massa. Mas o resto sobra. Então o próton ia ter mais ou menos 90% da massa que ele tem hoje, se fosse possível desligar o Higgs. Devido a essa energia empelotada aqui. O Higgs ele foi inventado para resolver um problema teórico. Tem umas partículas que são primas do fóton e a teoria não funcionava de jeito nenhum se essas partículas tivessem massa. Que as teorias que as pessoas queriam fazer. E as partículas tinham massa. Então, alguém olhou em supercondutividade e falou o seguinte, existem situações na física em que alguma coisa não tem massa, mas ela parece que tem. E o bóson de Higgs ele foi inventado para explicar o mundo dessa maneira. Aquelas partículas que eram problema teórico, e elas estragavam toda a teoria porque elas tinham massa, o Higgs e algumas outras pessoas pensaram o seguinte, vamos supor que essa partícula não tenha massa, ela ganha massa porque existe uma outra partícula no mundo que dá massa para ela. Também foi isso que ele pensou. E aí ele salvou a teoria. Tá? E aí postulou um bóson lá que acabou sendo conhecido como bóson de Higgs. A teoria dele é copiada da supercondutividade. Dentro do supercondutor, se você tiver 2 elétrons no espaço vazio, eles se repelem, mas dentro do supercondutor eles podem se atrair. E eles viram o que a gente chama de par de Cooper. Isso é uma coisa que foi estudada em supercondutividade bastante. E aí o Higgs copiou a matemática dessa teoria e ele fez um monte de equações, mas ele diz o seguinte, que o mundo, ele vai repetir a história do vácuo que eu falei anteriormente. Ele vai falar assim, que existem dois cenários para o mundo. O mundo onde tem vazio. E o mundo onde existe uma sopa de bóson de Higgs. E a conta dele lá leva que o mundo onde tem a sopa de bóson de Higgs tem menos energia do que o outro. Então, o mundo prefere, por uma razão daquele tipo que eu mostrei antes, está cheio de bóson de Higgs em tudo que é lugar. Então essa é a ideia dele, que a gente está dentro de uma sopa de bóson de Higgs. E o que o bóson de Higgs faz? Ele mesmo tem uma massa, mas ele dá massa para essas partículas aqui, porque isso daqui é a intensidade da sopa. Se a sopa virar zero, esse número virar zero, a massa desaparece.
Isso vale para a massa dos elétrons e neutrinos, etc., a massa dos quarks. Então o Higgs é a partícula que dá massa, ou seja, a massa, o elétron, segundo essa teoria, o elétron tem massa porque ele está imerso numa sopa. Sim. Pergunto se é verdade. E aí, isso que vem o famoso experimento. Todo mundo achava que era verdade, porque isso faz muito sentido para o pessoal que faz física. Mas para o mundo em geral, você precisa, vamos lá, tem que ter uma prova, mesmo para a gente. E a prova foi o seguinte: será que você consegue dar um peteleco na sopa e arrancar uma gota de sopa? E foi isso que esse experimento fez. Então, lá no CERN, esse experimento todo mundo já viu, ficou famoso. As partículas são aceleradas, colidem aqui. E esses detetores são absolutamente enormes, tem 20, 30 metros de tamanho. Também quem quiser pode ver na internet. E o que aconteceu é o seguinte: você atira um próton contra outro próton e você tem uma reação lá dentro de quarks pesados. Você vê o quark não sai lá dentro, mas ele faz alguma coisa do lado de fora. E isso daqui é um grãozinho de Higgs que estava diluído aqui nessa sopa, andou um pouquinho e decaiu. E essa que foi a grande... isso que foi visto no experimento. E a evidência experimental inicial é essa. Você olha que coisa pequenininha. Sem o Higgs, o experimento devia dar o resultado dessa curva aqui. Com o Higgs, ele deu esse calombinho aqui. Tá, e a primeira evidência experimental do Higgs, então, foi esse pequeno calombo aqui. Todo o AUE que vocês viram acontecendo foi por causa do calombinho, mas ele é muito importante, porque ele evidencia que é possível você perturbar esse meio aqui. E daí foi repetido lá dentro mesmo. E hoje ele tem um valor experimental. Então, conclusões. O Higgs agora é uma partícula reconhecida como tal, que tem um valor experimental para ele. Só Galileu. E Galileu tinha um estudante orientado. Você vê que esse negócio de orientado é velho, né? Isso em 1600 alguma coisa, que chamava Torricelli. E o Torricelli ficou super famoso com o seguinte experimento. Ele falou o seguinte: se você pegar água, puseram uma vasilha aqui, puser tubos de vidro e tirar o ar daqui de dentro, e independente da forma do objeto, foi isso que ele, a física experimental da época, a água está sempre no mesmo nível. E, portanto, o que o Torricelli falou? Só o vazio existe, que era uma coisa absolutamente chocante para a física da época. O pessoal, na época, não admitia a existência do vazio. E aí, passaram-se 300 anos, e aí o que você percebe? Certo? Que o vazio está cheio de vácuo. Tudo bem? Então, o jogo não parou. Então é isso aí. Obrigado.